Tá bom. Bom, gente, muito obrigada às pessoas que estão já presentes na sala, né? Nós vamos hoje tratar o tema mercado de trabalho, profissões do futuro, o que vai ser desse jovem que a gente encontra muito esse conflito, né? O pai deseja uma coisa que, na verdade, não existe mais, a avó outra coisa, todo mundo fazendo pressão no menino, em algumas situações até o professor perdido com essa visão de futuro, e esse garoto, né, aos 16, 17 anos, tendo que definir uma linha para ele. Então, essa live é muito importante, gente, porque, além disso, o projeto 2050, ele é o planejamento estratégico de uma cidade, né? Ele discute setores econômicos, então ele define nos próximos 30 anos como é que os setores econômicos vão ser incentivados e tudo mais. E o grande desafio da cidade é definir esses setores econômicos e definir os cursos, as atividades profissionais ou profissionalizantes que precisam ser implantados naquele lugar para fixar o jovem, para ele ter empregabilidade. Então, esse tema é fundamental para a gente, né, por conta dessas duas vertentes aí. A carreira da juventude e como é que nós vamos tratar a questão da formação profissional dentro do 2050. Então, eu gostaria de apresentar a vocês o Tiago. Eu conheci o Tiago em Botelhos, num hackathon, me apaixonei pelo Tiago. Ele tem uma facilidade muito grande de falar com juventude, né? Botelhos é uma cidade que está revolucionando essa questão da formação profissional, que era jovens que trabalhavam na lavoura do café e que hoje estão indo para a área da tecnologia por causa da implantação exatamente de uma empresa lá interna, né, o ambiente Google. O Tiago já trabalhou conosco lá em Mococa, né, Tiago? E agora nessa live. Então, ele para a gente é uma referência nessa discussão do futuro das profissões. E a Daniele, eu conheci a Daniele na FEOB, quando eu era coordenadora dos cursos de tecnologia. A Dani chegou para falar de qualidade PDCA, né, Daninha? Isso. E aí ela se desenvolveu nessa linha, quer dizer, todos aqueles conceitos da qualidade, que eu vejo muito assim, todos aqueles conceitos da qualidade que a Dani falava naquela época, hoje ela aplica toda essa visão na questão do ser humano, na formação, essa visão mais do profissional, né? Então são duas pessoas muito preparadas para nos ajudar a pensar a cidade. Eu agradeço demais a presença de vocês, né? E nós vamos trabalhar assim, a gente, mais ou menos assim. A Dani vai falar 10 minutos, a visão dela, o Tiago os outros 10 minutos, e depois a gente abre para um debate de vocês dois juntos, tá? E o pessoal aqui, que já está presente, faz as suas perguntas e a gente vai apresentando para vocês. Pode ser assim? Sim. Então, quem que quer começar? Por favor, Tiago, você quer começar? Fique à vontade, viu? Mas você quem sabe, as ladies first. Tá ótimo, vamos lá então. Vamos lá, Dani. Bom, então, Amélia, queria agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui. Queria dizer, né, que eu sou muito grata, te admiro muito, estou muito feliz de estar ao lado do Tiago também. E aí eu vou trazer uma breve visão para fazer um aquecimento dessa discussão sobre o futuro do trabalho. Para onde caminha a humanidade, para onde caminham as carreiras, para onde caminham as profissões. E todas as vezes, né, que eu falo de carreira e eu acabei me especializando em carreira, eu venho de uma vertente da área de relacionamento, depois muitos anos na área de finanças, depois eu fui para a área de projetos, que foi o momento que eu me aproximei dessa questão de metodologias de projetos
projetos, PDCA, metodologias voltadas para a qualidade, e aí eu fui para a área de gestão de pessoas, que é a área onde eu atuo hoje, né, e também com uma vertente muito forte de carreira. Mas todas as vezes, pessoal, que quando eu falo de carreira, eu falo que tão importante quanto aonde a gente quer chegar, já trazendo alguns insights para vocês jovens que estão nos assistindo em termos de desenho de carreira, tão importante quanto aonde a gente quer chegar é onde a gente está, né? Imagina, por exemplo, como a gente usa o Waze, você coloca onde o ponto da chegada, mas você não tem o ponto da partida, não dá para ser assim. E quando a gente pensa na carreira, e para fazer uma linha histórica, eu vou fazer uma conexão da onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Então, assim, há 30 anos atrás, uma carreira bem-sucedida, uma carreira bem posicionada, era uma carreira muito pautada em experiência, a questão da prática, o que você sabe, o que você já fez. Isso há 30 anos atrás. De 15 anos para cá, o mercado, além de cobrar da gente experiência, de cobrar prática, o mercado também começou a cobrar comportamento. Olha, não é saber fazer a qualquer preço, né? Mas é você fazer com comportamentos adequados para o time, para a realidade da empresa, para a cultura da empresa. E de 5 anos para cá, o mercado foi ficando ainda mais competitivo. Além do mercado cobrar da gente experiência, prática, comportamentos interessantes, e aí daqui a pouquinho acho que a gente vai ter esse espaço para falar de quais são esses comportamentos muito interessantes, independente de qualquer segmento do negócio. O mercado começou a entender, na hora de contratar, essa questão da conexão, da convergência, do fit cultural, de como a gente chama do match mesmo, em relação aos valores, né? Quais os valores que a pessoa que está chegando para trabalhar na empresa, o quanto esses valores se conectam com os valores da empresa. E além do mercado de trabalho exigir saber fazer, prática, comportamentos interessantes, essa convergência de valores, o mercado também busca pela conexão de propósito. Então, hoje, né, o mercado está muito mais competitivo, mas a gente teve uma inversão na lógica de contratação, de fatores de sucesso na carreira e de fatores que fazem com que as empresas decidam por alguns profissionais e não decidam por outros. E essa inversão, hoje, a gente não preza mais no primeiro momento a questão do saber fazer, mas a gente preza essa questão da conexão de valor e de propósito. Então, quando uma empresa está avaliando um profissional para trazer, os principais fatores pela decisão do sim ou do não, essa questão se o profissional que está chegando, ele sonha o mesmo sonho, ele veste a mesma camisa, ele respira o mesmo propósito. Então, se há 30 anos atrás o que trazia diferencial para uma carreira era a questão da experiência e da prática, embora isso ainda seja valorizado, não tão quanto antes, hoje o grande diferencial para um profissional é esse conjunto de valores que também se desdobram em comportamentos interessantes, mas essa questão da conexão do propósito. Então, eu diria, né, Amélia, Tiago e todo mundo que está aqui com a gente, que hoje o mercado de trabalho, ele está de olho em comportamento. As estatísticas, elas dizem que praticamente 80% de todas as rescisões contratuais que a gente tem, elas não acontecem porque as pessoas não sabem fazer os seus trabalhos, não sabiam executar as suas atividades, mas porque essas pessoas não tinham comportamentos interessantes para o negócio. Às vezes a pessoa era incrível na execução, mas não sabia trabalhar em equipe, não tinha uma comunicação atraente, não tinha essa questão da proatividade, porque eu falo que a gente tem um profissional proativo, que é aquele que se antecipa, que faz sem com que alguém peça, mas a gente também tem um profissional reativo, que é aquele que fica sempre esperando ser demandado. Então, o mercado está de olho em comportamento. E por que o mercado está de olho em comportamento, abraçando toda essa questão de valores, de propósito? Porque a grande verdade, pessoal, é que o comportamento é uma história de vida. O comportamento a gente não tem da noite para o dia. O comportamento, ele não se desenvolve com tanta facilidade. Eu sempre digo que é mais fácil você ensinar alguém a aprender Excel, ou se não, é mais fácil você ensinar alguém sobre PDCA, ou se não, alguém a fazer um evento, do que você ensinar uma pessoa a sorrir, uma pessoa a ser gentil com outra pessoa, uma pessoa a agradecer de maneira genuína. Então, as empresas começaram a entender que antes elas contratavam
pelo saber fazer, mas era exatamente a ausência de comportamentos interessantes que traziam quedas de produtividade dentro das empresas. Então, hoje, o mercado está de olho em comportamento. E, sem sombra de dúvida, se a gente fizer uma linha do tempo, né, da onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né, para onde estamos indo, o mercado vai estar cada vez mais de olho em comportamento. A gente caminha para um momento de mundo, e eu acredito que quando a gente for falar sobre isso, o Thiago vai trazer uma super contribuição e vai se aprofundar muito mais do que eu. A máquina, ela já é capaz de saber muito mais do que nós. Então, tudo o que é em relação à informação, a conteúdo, a máquina, ela já pode absorver muito mais do que a gente, né? Quando eu falo nesse futuro que vem por aí, e o futuro de hoje não é como o futuro de antigamente, antes de passar para o Thiago, eu só queria costurar alguns argumentos que reforçam essa ideia de que comportamento é o que vai diferenciar a gente da máquina daqui para frente. Então, por exemplo, né, a gente tem agora a chegada, a gente vive uma evolução exponencial da tecnologia, com a chegada da inteligência artificial, o que significa que as máquinas, elas sabem, elas são programadas para saberem, para absorverem conhecimento, mas mais do que isso, as máquinas também são programadas para aprenderem sozinhas. E aí, quando eu falo nessa máquina, na inteligência artificial, cadê essa máquina? Ela é um código. E onde está esse código? Esse código está na nuvem. E esse código é capaz de atuar em várias áreas, conhecer sobre vários segmentos. Por exemplo, a gente tem a inteligência artificial da Microsoft, que é uma inteligência que faz análises contratuais com mais assertividade do que os advogados formados nas melhores instituições, universidades do mundo. E esse mesmo código que está na área do direito também faz análises clínicas com maior assertividade do que profissionais de saúde, de novo, formados nas melhores instituições do mundo. Então, quando a gente olha para a capacidade da máquina, as estatísticas, inclusive, elas dizem que em 10 anos, estimando que ainda é muito tempo, a gente vai poder comprar um computador. Esse computador pode estar, por exemplo, no formato de um celular, que vai conter todo o conhecimento da humanidade. E aí, né, essa máquina, ela não tem limite de aprendizado. Mas, por exemplo, um dia quando eu falei sobre esse futuro do trabalho para um time de advogados, né, e aí teve uma moça que me falou, uma estudante, falou assim, Dani, mas e aí, como que fica o futuro dos advogados? Eu falei, olha, eu acredito, como advogado bem-sucedido, que é aquele que vai saber, não que o conhecimento deixou de ter valor, viu, gente? Por favor, não é isso que eu quero dizer. Mas, na verdade, o que eu quero muito é colocar que hoje não só conhecimento basta, né, porque senão, se a gente ficar só na área do conhecimento, na esfera do conhecimento, a gente vai disputar com essa máquina, e a gente sabe que essa máquina, ela não tem limites de aprendizado, ela está no direito, ela está na saúde, essa máquina, ela joga xadrez, e ela já ganhou dos maiores campeões do mundo e continua ganhando. Então, essa máquina, ela não tem limite de horas para trabalhar, essa máquina não fica doente, eu brinco que não tem TPM, é difícil concorrer com a máquina. E se a gente não quer ser substituído pela máquina, a gente não pode se comportar como a máquina. Então, quando essa estudante de direito me fez essa pergunta, qual a resposta que eu trouxe para ela? Eu falei, olha, o advogado bem-sucedido que eu acredito, e essa é a minha resposta, eu acredito que vai estar presente nas mais diversas outras carreiras, é aquele advogado que ele tem que conhecer, senão ele não consegue nem interagir com a máquina, mas mais do que conhecer, o que vai garantir um espaço no mercado de trabalho para esse profissional é aquele advogado que tem a capacidade de ouvir o que o cliente traz na essência, de ter a empatia pelo seu cliente, de ouvir de maneira genuína, de realmente compreender o que é a dor desse cliente, qual é a questão que ele traz. Então, a questão do comportamento, primeiro, ela é importante porque as empresas descobriram, enfim, batendo a cabeça, que a gente até pode contratar pelo conhecimento, pela prática, pela experiência, mas os maiores problemas e as maiores quedas de produtividade, elas estão relacionadas pela ausência de comportamentos interessantes. E mais do que isso, a questão de comportamento não se desenvolve da noite para o dia. De novo, é mais fácil aprender alguma coisa
prática, alguma metodologia, alguma nova habilidade, do que não necessariamente desenvolver um comportamento. A Disney, ela coloca, né, e a Disney, ela acaba sendo uma referência para a gente entre essas empresas incríveis para se trabalhar, empresas, inclusive, que foram do passado, são do presente, são culturas visionárias e do futuro, mas a Disney, ela tem um slogan que ela diz o seguinte: aqui a gente contrata sorrisos e a gente ensina todo o resto, porque a questão dessa habilidade é mais fácil. E eu traria essa questão do comportamento, inclusive, como diferencial, porque não existem estatísticas que digam que as máquinas são capazes de sentir. Então, o sentir é algo exclusivamente humano. Por isso que quando eu falo sobre o futuro do trabalho, e a gente vai ter oportunidade de inserir alguns novos elementos aqui durante a nossa troca, eu falo que o futuro é humano. Mas, para fechar esse meu primeiro aquecimento, né, eu queria dizer para o pessoal que está assistindo a gente, que se você está desenhando a sua carreira, hoje não basta só ser um estudante nota 10, mas além de você insistir, investir tempo para você ser muito bom, para você ter informação, ter conhecimento, é você também investir tempo na maneira como você se comporta em relação a tudo que você sabe. Porque se a gente parar para pensar, e aqui eu fecho esse meu primeiro raciocínio, todos os anos as universidades formam milhares de profissionais sabendo exatamente as mesmas coisas. E o que vai diferenciar você do outro profissional que sabe as mesmas coisas que você sabe, na verdade, é a maneira como você se comporta em relação a tudo que você sabe. Então, para ter uma carreira de sucesso, uma carreira bem-sucedida, a grande diferença entre ser ou não ser bem-sucedido é você começar a jogar luz para essa questão de como você se comporta em relação a tudo que você sabe. E esse como que envolve o ser, o sentir, o comportamento, é exclusivamente humano. Por isso que, de novo, eu digo que o futuro do trabalho é humano, e com essas provocações, eu passo para o nosso querido Tiago. Bom, obrigado, Dani. Bom, Dani, eu concordo bastante aí com o que você disse, dessa questão de comportamentos, né? Se você pegar aí o próprio LinkedIn faz todos os anos um levantamento das habilidades aí necessárias, né? E sempre essas questões comportamentais e os soft skills aí, que o pessoal tão famoso hoje em dia, né? Estão aí entre as habilidades mais preciosas aí, né? Entre o que as empresas querem, né? Eu estava conversando antes de começar a live com a Amélia e eu falei exatamente sobre isso. A escola hoje, as instituições de ensino como um todo, né? A maior habilidade que ela pode dar para um estudante é a capacidade dele aprender, né? Reaprender. Até porque a gente vive numa sociedade, num mundo extremamente dinâmico, né? E essa capacidade de reaprender e de ser resiliente é bastante importante para os estudantes. Né? E aí, quando você fala de comportamento, eu acho bastante interessante, porque hoje, né, infelizmente, a gente tem algumas linhas de pensamentos que algumas pessoas acham que a escola, as instituições de ensino, elas têm que ensinar matemática, português e esquecer todo o resto. E na verdade, conhecimento é libertador, independente de qual ele que seja. Eu digo, se você tem o conhecimento para trocar uma resistência do chuveiro da sua casa, ele vai te libertar de alguém para ir lá na sua casa precisar trocar a resistência do seu chuveiro. Isso vai desde uma coisa simples, né, como esse exemplo que eu dei, mas até questões mais complexas. Então, nesse mundo, né, de tecnologias que a gente vive, é importante saber lidar, aprender a trabalhar com elas. Né? A gente está numa sociedade que depende muito da parte computacional, depende muito dos engenheiros, mas se essa pessoa também não tiver formação e não tiver tido conhecimento em outras áreas, seja ela nas ciências humanas, na sociologia, na filosofia, em outras ciências, ela não vai ter essa capacidade de compreender o que a sociedade pensa, né, como você disse, Dani, das dores que as pessoas têm, de como você vai trabalhar em grupo, né, como você se comporta, né, o fato de você ter empatia, de você ser gentil,
de você ser, né, ter um espírito colaborativo. E isso, né, só quem consegue trazer isso, né, isso dentro da escola, dentro de um ambiente educacional, é você ter, né, essas outras ciências, né, ciências humanas, ciências sociais, outras. Então, assim, a interligação de tudo isso, né, da cultura, né, em geral, que você consegue ter novas chances de trabalho, você consegue ter um trabalho, né, você consegue se destacar, e não necessariamente se destacar, mas trabalhar de forma conjunta, né, com outras pessoas para poder ser um bom profissional. Eu dou um exemplo, quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive uma palestra na USP, até de uma professora da Unicamp, que estava dando uma palestra lá, e ela é da área da computação, da ciência de dados, de banco de dados, e ela tinha um trabalho com o Museu do Louvre, lá em Paris, onde ela fez, né, um trabalho usando redes neurais para detectar e tentar entender a valoração dos quadros. Né? Então, por que um quadro custa 10 milhões e o outro custa 10 mil? Né? Então, eles fizeram um trabalho usando inteligência artificial aplicado a artes. Então, assim, a tecnologia, às vezes, ela entra em locais que você jamais pensaria, né, que ela pudesse entrar. Mas por quê? Por que ela conseguiu entender, né, e achar essa possibilidade de trabalho? Por quê? Porque ela conhecia a arte, ela sabia das questões das artes, do quadro, ela teve que programar lá um algoritmo de inteligência artificial para fazer esse processamento, buscando padrões lá das pinturas. Então, assim, é todo um conjunto, né? E é importante, eu destaco isso, né? Eu sou da área de computação, eu sou apaixonado desde criança, eu sempre tive curiosidade de saber como que, né, eu ficava impressionado, você aperta uma tecla e dali aparece alguma coisa na tela, né? Qual que é o caminho, né, de você apertar, por quantos circuitos ele passa, eu queria entender isso. Eu sou apaixonado por tecnologia, mas por outro lado, eu entendo que as outras ciências também são bastante importantes, né? E a gente vive numa sociedade, né, que tem passado aí por grandes revoluções. E aí você pega a primeira revolução industrial, mecanização, né, energia a vapor, aí segunda revolução industrial veio a eletricidade, depois a parte de automação e a computação na indústria, na terceira revolução industrial, e agora na quarta a gente está trabalhando com sistemas inteligentes, né, a gente está trabalhando com redes neurais, sistemas biosintéticos, manufatura aditiva, sistemas cyberfísicos, que são sistemas industriais que auto se gerenciam, né? Esse formato de indústria também ele vai mudar, né? A gente tem uma sociedade muito mais, uma atividade econômica muito mais em termos de serviço do que industrial, e isso acontece no mundo todo. Então, essas indústrias agora já são muito mais customizadas. Você hoje consegue comprar uma impressora. Esses dias eu dei uma palestra mais ou menos do que a gente está conversando aqui. A Nike, por exemplo, a Adidas, essas empresas de tênis, né? Elas já têm alguns modelos de negócio onde elas vão vender projetos para você imprimir o seu tênis na sua casa daqui a uns anos, né? Então, você não vai necessariamente comprar o produto, você vai comprar um projeto, né, que você vai depois imprimir na sua casa. Então, assim, é uma mudança muito grande, né, a questão da automação, e isso tem impactado muito nos empregos. A gente, infelizmente, a gente vê um movimento aí de retirada, infelizmente, de direitos trabalhistas, e isso é importante também para essa juventude, eu acho que também para as pessoas entenderem isso. A gente está no processo muito de automação, como você disse aí do advogado, né? Tem uma ferramenta chamada de ROS da IBM, que ela faz o trabalho do advogado, ou seja, ela consegue compilar milhares de processos, consegue resumir isso e dar ferramentas para que um outro advogado possa utilizar isso dentro das suas teses e do seu trabalho jurídico lá. Então, assim, todo mundo, todos nós, independente se a gente está... Porque quando a gente pensa em automação, a gente pensa no serviço braçal, né? No serviço braçal do dia a dia, de você ter um robô lá na indústria fazendo alguma coisa, mas não necessariamente isso. Hoje, com a inteligência artificial,
a gente tem, né, sistemas que eles são no nível de cognição, né? Eles conseguem fazer uma compreensão de processamento de texto, de fala, né? Enfim, tem uma série de ferramentas nesse sentido que vai acabar, de alguma forma, automatizando um pouco o trabalho de todo mundo. Sim. Então, isso é importante também para que a gente entenda que a gente vai ter problemas, né, no futuro, porque infelizmente a gente está discutindo um monte de coisas que não necessariamente precisariam estar sendo discutidas nesse momento, e outras a gente está deixando passar e muito pior, a gente está dando passos atrás, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade extremamente aí vulnerável nos próximos anos, com o poder, né, das grandes indústrias e quem tem o poder de comprar essas soluções, de substituir cada vez mais as pessoas, né? E aí, como você disse, né, se você trabalha como robô, a chance de você ser substituído é cada vez maior, né? Então, profissões mais criativas, que envolvem, né, um pensamento mais criativo, essas dificilmente vão ser substituídas, né? Então, assim, existe todo um contexto, né, de como, e aí os estudantes e a juventude, aí, o pessoal que está nos assistindo, né, que precisa ter em mente, né, tem que ter em mente que também tem que ter algumas habilidades aí para os próximos anos, né, mas também tem toda uma questão social que precisa ser pensada, né. Então, uma das questões que eu falei, né, numa das habilidades, né, que é a questão de você saber aprender, né. Então, isso é uma habilidade muito importante, e aí isso também tem um papel da própria escola, né, dos professores, dos educadores que também estão nos assistindo. Enfim, motivar os alunos através da pesquisa científica para que eles possam buscar o conhecimento, e isso tem que ser uma coisa partida também dos alunos, né? Os alunos têm que ter essa vontade de conhecer, de aprender, porque, né, o que a gente ensina hoje, principalmente em termos de tecnologia, tem vida curta, né? Ela vai acabar muito rapidamente. Então tem essas habilidades que você, né, já comentou aí, né, Dani, que é a habilidade, né, interpessoal, de relacionamento, tem a própria a tua habilidade intrapessoal de se conhecer, de conhecer os seus próprios limites, né, saber até onde você, o que te mais, né, o que mais te incomoda em determinadas coisas. Aí né, a questão da criatividade, aí quando a gente fala em criatividade, muita gente às vezes acha que assim, criatividade, né, você ser um cantor ou ser um pintor, não necessariamente, né? A criatividade é um processo de resolver problemas, é você resolver um problema de uma forma uma forma que ninguém, né, ou poucas pessoas resolveriam. Então, é você se debruçar sobre aquele problema e tentar resolver de uma forma diferente. Isso não é assim, não é estalo, né? É você gastar tempo, né? E aí, é um processo. E aí, por isso que eu volto também um pouco nessa questão do conhecimento. Quanto mais conhecimentos você vai adquirindo durante a sua vida, né? Seja nas humanas, seja em matemática, geografia, nas exatas, enfim, nas ciências sociais, todos esses conhecimentos, eles vão sendo guardados. E aí, em determinado momento, para você resolver um problema, você vai acessando, né? Você acessa esses conhecimentos e aí você começa a linkar. A gente está num mundo extremamente multidisciplinar, né? Então, né, beber de fontes de conhecimento, né, de várias fontes de conhecimento, te dá a possibilidade de poder ser mais criativo, de poder utilizar essas ferramentas, né, de conhecimento de uma forma diferente. Então, se eu puder, né, falar em termos aí de habilidades, de competências que os estudantes, enfim, não só necessariamente os estudantes, mas acho que até nós mesmos, né, né, essa habilidade de ser criativo, de saber procurar, de se reeducar, de aprender novamente. E também a escola precisa, né, eu trabalho no Instituto Federal, sou professor lá também, hoje eu estou como diretor, mas a gente tem começado já algumas discussões nesse sentido, né? Como que a gente vai fazer uma educação onde o aluno,
o nosso aluno, que hoje ele aprendeu a fazer uma programação aí usando Python, que é uma linguagem hoje da moda na computação, e amanhã essa linguagem não vai mais ser, né, não vai estar mais aí, e a gente vai ter outra, ele vai ter que aprender uma outra linguagem de programação. Então é isso, né? A gente precisa, né, os educadores, a escola, a sociedade precisa entender isso, que a gente não precisa, não é só matemática e português que as pessoas, né, que a juventude precisa aprender. A juventude precisa aprender um contexto muito mais amplo de conhecimento. Né? Então, eu posso te dar carona e fazer uma provocação dentro da linha da gente falar que a gente vive uma evolução exponencial da tecnologia, com essa projeção de que daqui a 10 anos a gente vai poder comprar uma tecnologia, um computador que tenha todo o conhecimento da humanidade. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas, que eu sou bastante futurista, o pessoal fala assim, Dani, você tá louca. Eu falei, olha, quando a gente falou em iluminação para as pessoas que nunca viram lua, as pessoas também achavam que essas pessoas estavam loucas. Para a gente ter uma ideia, em 1990, aí, Thiago, você me corrige, né, se eu estiver errada, quando a gente teve o lançamento do primeiro computador, que tinha o tamanho praticamente de um cômodo, foi lançada uma pesquisa para entender o impacto do computador na educação, e a maioria das pessoas disse que não tem impacto nenhum. Então, Capra, né, já dizia que a gente nunca pode resolver um problema no mesmo nível de consciência em que esse problema foi criado. Eu acredito que daqui para frente a gente vai viver inovações em esferas da nossa vida que a gente sequer pode imaginar no que vem por ali. Mas a provocação que eu deixo, pensando até nesse ambiente educacional, no plano 2050 passa por isso, a gente já tem a máquina detendo todo o conhecimento, o que as escolas precisam ensinar? Será que seria todo o resto diferente disso? Né? Será que seria ensinar a questão do ser, a questão do comportamento, a questão da inteligência emocional? Um dia teve uma profissional que me perguntou assim, olha, Dani, a gente, me desculpem pela fala, gente, a gente estuda 5 anos, 4 anos, mas o que a gente faz quando um chefe grita com a gente? O que a gente faz quando a gente precisa decidir por 2 colaboradores incríveis na hora da gente fazer a recepção deles? Então, eu trago essa provocação também, viu, Thiago? Sim, sim. Pessoal, é um desafio, né? Pessoal, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de passar para vocês, né, para vocês começarem a responder. A primeira delas eu vou falar da professora Leiri, as outras têm muito integração. A da professora Leiri é a mais diferente de todas, né? A professora pergunta o seguinte, olha, os dados comportamentais captados pelas plataformas geram predição. O que vocês pensam sobre o controle sobre tais dados? E se precisa de lei para regulamentar esse controle? Tiago, por favor, viu? Na verdade, a gente tem muito pouco controle, e até os governos, eles não têm muito controle sobre isso, né? Então, as empresas têm lá seus dados, né? Que, em tese, né, ele precisa ter toda vez que a gente vai baixar alguma coisa da internet, um aplicativo, alguma coisa, sempre tem lá os termos lá as condições de uso, né? O padrão é não ler, né? Se você lê, até recentemente a gente teve esses aplicativos de mudar o rosto, né? De colocar quem seria você, se você é homem, como é que você seria mulher e vice-versa. E aí eu para trás. Aí eu baixei e, de curiosidade, eu baixei e fui ler os termos e as condições lá. E aí você estava entregando, e lá está escrito, né, que a empresa ela poderia usar os teus dados para passar para outras empresas. Eles falam que vai garantir a privacidade, mas eles vão utilizar para te ofertar algumas coisas. Né? Então, assim,
vezes até a gente tem algumas legislações já que precisam ser melhoradas, principalmente em termos de privacidade. E principalmente em termos de governos, né? Então, há governos aí que têm muitos, né, muitos dados privados nossos. Mas, muitas vezes, a gente baixa as coisas e a gente está aceitando, né, os termos e as condições lá, né? Então, precisa sim, né? Alguns países já estão mais adiantados, né, nessas questões, né, de privacidade dos dados. A gente aqui ainda precisa melhorar bastante isso, mas sim, há problemas e há muito pouco controle, né? Não é um negócio, por exemplo, de você fazer uma auditoria e uma fiscalização numa indústria, né? Que você chega lá e vai ver, né? O que está acontecendo lá. Em computação é um pouco mais complexo, porque você tem sistemas com milhares de linhas, né? Com muita informação, e a auditoria desse tipo de sistema é um pouco mais complexa, né? Ela não é tão visível. Mas sim, é um problema e a gente precisa ter legislações mais precisas e mais atuantes nesse sentido, sim, e a gente carece, infelizmente. E um ponto que eu traria... Ontem... Oi, Amélia, por favor. Pode falar, Daninha. Não, eu ia... eu queria dizer o seguinte, que ontem à noite, né, eu conheci uma pessoa, estava conversando com ela fica em São Paulo, e ela trabalha numa empresa de tecnologia da informação. E eu achei muito interessante que o maior produto dela é gestão de pessoas. E sabe qual é a gestão? Que é exatamente isso que a Leiri fala. É um programa que identifica, a pessoa responde os testes, e esses testes, pela inteligência artificial, identifica todas essas habilidades ou competências interessantes que você, por exemplo, falou, Daninha. E é dado um tratamento a isso, né? E aí se faz a seleção da pessoa, né? E eu fiquei muito chocada com isso, porque na minha época de RH, quando eu era RH, também isso acontecia, mas eram entrevistas dinâmicas, mas se avaliava muito mais a competência técnica, né? E agora a inteligência artificial entra e quase que faz um raio-x da personalidade de todo mundo, né? Eu achei interessante, moderno, mas ao mesmo tempo invasivo, né? E tem uma outra situação que a gente poderia trazer, né? A gente já tem muita inteligência artificial atuando na parte do processo seletivo, e o que eu acho interessante, Amélia, é que a parte que ajuda é que essa inteligência artificial, ela vem para eliminar alguns vieses que são estritamente humanos. Então, a inteligência artificial para processo seletivo, ela trabalha muito com o conceito do currículo cego. O currículo cego, ele elimina algumas informações que geralmente são primeiros vieses na hora da contratação, que é a questão do gênero, se é homem ou se é mulher. Então, por exemplo, de repente você tem uma vaga aí de diretoria e geralmente as empresas, elas falam, a gente prefere homens, porque a mulher para uma posição de diretora, talvez, né, se for uma profissional mais madura, de repente é casada, tem filho, e se tem filho não vai dar conta de ter jornadas longas de trabalho. Então, a inteligência artificial, Amélia, tem ajudado demais nessa questão do currículo cego, eliminando vieses como o gênero, a questão do endereço, a questão de onde esse profissional se formou. A gente tem inúmeros cases, por exemplo, de inteligência artificial no Rio de Janeiro, fazendo processo seletivo, onde isso foi possível promover uma inclusão nesses processos. Pessoas que antes, capacitadas, mas com os endereços de favelas, não eram chamadas para os processos, agora estão sendo chamadas, porque, de novo, existe um viés comportamental que, se a pessoa tem aquele endereço, mora naquele perímetro da cidade, pode ser um bom profissional ou, de repente, não ser um bom profissional. Assim como a questão de universidades, né? A gente sabe que a gente tem algumas universidades que estão premium no Brasil, no estado de São Paulo e tudo mais, e por ter aquele cartão postal de estar fazendo a sua formação lá, ou de ter se formado lá, você tem preferência na hora de um processo seletivo. Mas a grande verdade é que a gente também sabe
que os talentos são universais, não necessariamente as oportunidades. E aí, quando a inteligência artificial contribui para a eliminação de alguns vieses que são estritamente humanos, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. O Thiago falou uma coisa muito bonita, que eu achei super interessante. Gente, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, o que significa que a tecnologia ela não é fim, mas ela é um meio. A decisão de contratar um ou outro acaba sendo de humano, mas o caminho para trazer esses talentos até a empresa ficou um caminho mais aberto, por meio, por exemplo, das seleções, né, da triagem feito pela inteligência artificial. Então, é um outro lado que eu trago luz também. A gente assusta, mas também tem um lado que a gente está ganhando com isso. Entendi. Tem uma pergunta aqui do professor Ulisses, que ele fala, a pergunta é o seguinte: quando vamos mudar na base? Pois na faculdade, esses comportamentos necessários para o futuro não são mais transformados. Na minha opinião, nossos alunos chegam muito despreparados no ensino superior. Como é que faz isso? Ai, meu Deus, olha, eu diria para o professor Ulisses que essa pode ser a pergunta de 1 milhão, porque se comportamento daqui para frente é o que vai diferenciar a gente das máquinas, né? Realmente a gente precisa colocar muita energia nesse sentido. Por outro lado, Amélia, a gente pode promover a mudança, né? Eu tive uma conversa na semana passada de uma profissional que me falou assim, Dani, a nossa empresa está esperando o norte, a gente está, né, querendo encontrar esse norte. Aí eu falei para ela, olha, eu acho que está na hora da gente criar o nosso futuro, porque nesse momento louco de mundo que a gente está vivendo, é como se a gente estivesse dirigindo um carro com muita neblina, não dá para enxergar o futuro, o que não nos impede de criar esse futuro. Então, professor Ulisses, por mais difícil que seja essa tarefa, e é óbvio que o ideal seria a gente iniciar um processo desde a educação básica, né, e isso facilitaria muito o trabalho da universidade, mas a gente também pode tentar. Então, a Amélia falou da minha carreira, falou da Amélia coordenar os cursos tecnólogos da Unifiob, e eu digo que, como educadora, a gente já iniciou esse processo na FIOB. Então, só para trazer um case real, a gente tem um currículo lá que a gente trabalha o eixo técnico, desenvolve nos alunos habilidades técnicas de cada curso. A gente tem um eixo que a gente chama de formação para a vida, onde a gente trabalha, desenvolve questões que são para a vida, autoconhecimento, capacidade de sonhar, gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de carreira, e a gente tem um eixo na Unifiob, e eu acredito, Amélia, que você chegou a experimentar esse eixo enquanto você liderava os tecnólogos, que é o eixo do comportamento. Então, por exemplo, na hora de estruturar o nosso currículo, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender quais os comportamentos mais valorizados pelos RHs na hora de contratar, na hora de promover, e a gente construir um rol de 12 comportamentos muito desejados pelo mercado de trabalho. Então, a gente desenvolve no estudante trabalho em equipe, comunicação, liderança, comprometimento, criatividade, solução de problemas, empreendedorismo. E esse aluno, o que significa que a gente tem uma aula dividida, né? A gente tem a hora do conteúdo, a hora da prática, mas a hora do comportamento. E esse aluno que está passando pela oportunidade de desenvolver comportamento, tem um momento na Unifiob em que ele recebe um feedback do professor em relação àquele comportamento, onde ele atendeu, o que ele não atendeu e o que ele precisa fazer para calibrar essa característica comportamental. É óbvio que se isso já viesse sendo trabalhado desde a educação básica, esse trabalho seria mais soft quando ele chega nessa fase adulta de aprendizagem, mas a gente pode começar e a gente pode mudar isso se a gente fizer de maneira mais coletiva. Tem algumas instituições, inclusive em São Paulo, Amélia, que já tem trazido essa questão de comportamento para o currículo da educação básica mesmo. Então, eu acho que é um movimento lento, muito mais lento do que a necessidade, mas que já começou, e a gente vai ter cada vez mais cases falando sobre isso daqui para frente. Ok. Tiago, você gostaria de comentar sobre isso? Sim, é de fato uma questão bastante complexa, né? Como a Dani disse aí, o ideal seria a gente começar desde o ensino básico,
Mas a gente consegue ir fazendo algumas coisas, né? E assim, a gente tem uma dificuldade, acho que todas as instituições têm uma dificuldade, porque nós não fomos formados numa estrutura desse jeito, né? A gente teve sempre um conteúdo e um conhecimento muito de forma dividida, né? Dividido em disciplinas, sem muita integração, e como eu disse, o mundo hoje é extremamente multidisciplinar, né? Então falta, infelizmente, assim, até por uma questão cultural dos próprios professores, das instituições, né, pelo tradicionalismo de muitas delas, de conseguir fazer essa questão, né? E eu acho que essas questões que a Daniela falou, né, de criatividade, né, as questões mais comportamentais, né, de empreendedorismo, de solução de problemas, elas têm que ser, na verdade, elas têm que ser transversais a todas as disciplinas, né? Elas têm que ser trabalhadas em todas as disciplinas. Então, se eu estou dando uma disciplina na minha área, né, de programação ou de redes de computadores, eu preciso trabalhar isso, né? Eu preciso trabalhar a liderança do aluno naquela disciplina, eu preciso trabalhar resolução de problemas, eu preciso trabalhar uma série de coisas, né? Resolver uma situação de forma mais criativa. Então isso tem que ser, e aí eu acho que passa principalmente pela capacitação dos profissionais, né? Você capacitar os profissionais com essas ferramentas, com novas metodologias, que vão dar o suporte para que esses profissionais possam trabalhar esses comportamentos de forma transversal em todas as disciplinas, né? É óbvio que dentro dos projetos pedagógicos, né, e aí a gente, aqui, por exemplo, no Instituto, a gente tem feito algumas reformulações nos últimos anos, né, a gente tenta colocar essas, né, de projetos interdisciplinares. Agora a gente está fazendo a curricularização da extensão, que é o aluno fazer, né, o trabalho, né, dentro das disciplinas. Ele tem uma parte de extensão que ele vai levar aquele conhecimento para fora da escola, né, que ele vai aplicar o conhecimento na sociedade, né, em comunidades carentes, instituições filantrópicas ou até mesmo né, instituições privadas. Então, acho que como fazer isso parte do ser humano, né, de você, primeiro, ter propostas e políticas pedagógicas, né, do próprio PPC lá, do projeto político pedagógico do curso, né, que faça esse envolvimento, e também da capacitação dos professores, né, de ferramentas e dar os subsídios necessários para que eles possam utilizar e trabalhar isso na sua própria disciplina e também em conjunto com outras disciplinas, né, para ter essa multidisciplinaridade. Então, aqui no Instituto, por exemplo, a gente trabalha muito com essa questão da extensão e também dos projetos integradores, né, de fazer esses projetos de integração e aí a gente, principalmente nos técnicos que a gente reformulou recentemente, a gente tem colocado disciplinas também optativas, mais obrigatórias, porque ele tem que cumprir, dentro de um hall de disciplinas optativas, ele tem que cumprir uma carga horária. De disciplinas fora dos eixos aí conhecidos, né? Então, por exemplo, educação financeira. A gente precisa ensinar educação financeira para esses meninos, né? Precisa ensinar educação no trânsito, precisa ensinar questões de artes, eles precisam ter uma outra formação diferente, né? Então, acho que e aí parte, é óbvio, da escola, né? Acho que as escolas têm que se preparar para isso, e as escolas, para se preparar a isso, têm que investir em capacitação, né? Em capacitação, em trabalho conjunto com os professores e com os servidores de modo geral, né? Com todos os educadores. Na escola, todos somos educadores, né? Então, isso tem que ser tratado de forma muito, muito, muito cuidadosa e com muito carinho dentro das instituições de ensino, para a gente poder mudar um pouco, né? E como a Dani falou, é um processo lento, né? Infelizmente, a gente tem, às vezes você tem professor que não, o cara deu aula a vida toda, 60 anos que ele está dando aula, e sempre foi assim, ele acha que é assim que funciona, né? Infelizmente tem esses casos, né? Mas a gente tem que ir tentando mudar aos poucos, né? Para que a gente possa chegar num resultado diferente. Quando vocês falam tudo isso, né, isso é interessante porque a referência de vocês é a escola, né? E aí, quando você pensa no município 2050, que a referência é a cidade, né, o desafio fica imensamente maior.
Então, tem situações nossas que a gente tem identificado assim, mas qual que é a solução que vocês propõem aqui para o 2050, né? Uma delas é exatamente isso, que começa do pequenininho e vai até a juventude, uma educação renovada, ou seja, aquele indivíduo desde pequenininho, ele precisa entender que a cidade é dele, ele precisa entender que ele pode construir a vida dele de uma maneira diferente, empreender a vida dele, não empreender negócio, empreender a vida dele, né? Ser criativo, achar possibilidades, e ele só vai conseguir ser esse indivíduo, que é o que a cidade do futuro vai pedir, se a escola pública que ele frequenta mudar, né? E aí, como é que a gente discute essas questões da política pública ligada à educação? A Leirita aqui vai poder ajudar a pensar isso aí, principalmente para Rio Pardo, né? Como é que você discute políticas públicas para a educação pública nos municípios, de modo a preparar esse menino, porque município 2050 é 30 anos, né? Então, daqui 10, esse menino que tem 10 anos hoje vai ter 20, ele já está indo para curso superior ou um curso técnico, né? Só que é preciso que ele chegue diferente, né? Então, o grande desafio, esse que o Ulisses pergunta, né? Como que nós vamos mexer nessa base aí, dessa escola pública, né? Como mexe? Amélia, eu posso trazer mais uma questão? O Tiago colocou muito bem que, assim, como que a gente mexe desde o começo, né? Eu acredito muito que é apostando na formação dos professores, porque também não tem como mudar o mindset dos nossos estudantes, o que é valor para esse estudante, o que é passado para esse estudante, o que é importante que ele se desenvolva, se a gente não mudar o mindset dos professores, porque a gente vem numa tradicionalidade de ensino onde o professor, e isso já está mudando, e a gente tem muitos exemplos por aí, mas falando de uma maneira mais geral, do professor conteudista. Mas é cada vez mais importante a gente saber que a informação está posta, a informação está na internet. E hoje, esse professor conteudista, que foi super importante durante muitos anos, na verdade, ele precisa mudar o jeito dele de educar, né? A gente precisa daqui para frente, cada vez mais, de professores mentores, professores tutores, professores curadores. Até nesse momento de mundo onde a gente tem uma avalanche de informação, eu falo que o grande desafio é o que importa, na verdade, é a gente saber o que importa. E o professor curador, ele faz esse filtro para entregar o que importa para o estudante. Mas eu também falo nesse professor do futuro, que é um comunicador consciente, ele é um mentor no sentido de dividir experiência, ele é um coach no sentido de ser um provocador de reflexões, de estimular a curiosidade. Então, a pergunta do professor Ulisses foi incrível, e a gente iluminou muitos pontos aqui, mas como a gente precisa investir nessa transformação do jeito do professor de educar os nossos estudantes. E eu acredito que se a gente for muito forte nesse ponto do professor, a gente consegue acelerar esse processo de mudança. Ok. Eu queria fazer uma última pergunta e não falo mais. Para os dois, afinal, gente, quais são as profissões do futuro? Existe essa relação? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? Tiago, posso puxar essa, Tiago? Pode ser? Pode. Assim, a primeira coisa que eu queria trazer é que tudo que a gente pensa em termos de carreira para o futuro, se não tiver relacionado com tecnologia, é melhor a gente repensar, Amélia. Assim como eu diria que pensar esse plano 2050 em relação à cidade, desenhos de cidades, a gente precisa entender a interação da tecnologia no meio de tudo isso. A professora Lilian trouxe em relação à informação, mas o fato da gente poder saber mais sobre as pessoas, onde elas vão,
vão, o que elas frequentam. A gente também consegue projetar cidades de maneira mais consciente. E se assim como a tecnologia ajuda na projeção da cidade, a tecnologia também tem que estar presente nessas carreiras que estão se desenhando para o futuro. Eu falo, Amélia, e eu posso, assim, às vezes eu sou arrojada para falar de carreira, mas eu falo que a maior cilada de projetar a nossa carreira é a gente projetar a nossa carreira naquilo que deu certo até hoje, porque as estatísticas, elas dizem para a gente que aproximadamente em 10 anos, pelo menos 50% de todas as carreiras que existem hoje não existirão mais, e as tendências dos próximos anos é que os profissionais, eles tenham de 5 a 7 carreiras diferentes em toda a vida, sendo que pelo menos de 3 a 4 carreiras de maneira paralela, o que significa que eu posso ser professora, mas eu também posso ser blogueira, eu posso ser professora, mas eu posso ser uma influenciadora digital, e a gente tem algumas carreiras que são muito do futuro. Então, por exemplo, eu vou pegar carona com a formação do Tiago. Cientista de dados é uma carreira do futuro. A gente tem essa questão de influenciador digital, que é uma carreira do futuro. Podcaster, gente, quando no mundo que a gente imaginou uma carreira de podcaster, uma carreira de youtuber? A gente tem, por exemplo, o especialista em impressora 3D. Tem uma outra carreira do futuro que eu acho super curiosa, que é a gerente de treinamento e desenvolvimento de robôs, porque, de novo, né, eles sabem, mas eles são feitos para aprenderem. A gente tem, enfim, muitas carreiras assim que a gente poderia trazer, mas eu diria que são carreiras que estão atreladas à tecnologia. Mas o mais bonito em relação a essas carreiras do futuro, eu diria que daqui para frente desenhar a carreira é a gente parar com esse negócio de pensar no nome do cargo ou no nome da empresa, mas a gente pensar carreiras a partir de competências. Então, para cada um que está conectado com a gente, é olhar para si mesmo. Quando a gente pensa em carreira, por onde a gente começa? A gente começa pela gente, tem a ver com autoconhecimento, que inclusive é uma das competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho, a minha capacidade de saber sobre mim mesmo. Então, assim, quais as características, as competências que eu tenho? Eu sou um ótimo comunicador, ou senão eu tenho um ótimo raciocínio lógico, ou senão eu tenho a questão de relacionamento. Tá. 3 características. Listando as suas 3 principais características, e se você tiver dúvida na resposta, tenta pensar o que você faz naturalmente bem, o que você faz com facilidade, o que você faz e as outras pessoas te elogiam por isso. A partir do momento que você lista essas características, é você pensar quais carreiras estariam por você. Por exemplo, se eu tenho a característica do relacionamento, Amélia, meu Deus, eu tenho um rol de possibilidades. Eu tenho RH, eu tenho vendas, eu tenho negociação, eu tenho consultoria, eu tenho essa questão do professor, do educador. Então, é a gente pensar na carreira do futuro, não pela empresa e pelo cargo, mas pela competência. E pode ser que essa carreira se desenhe dentro de uma empresa, ou pode ser que você seja a sua própria empresa. Dentro da linha da gente usar a tecnologia a nosso favor, é importante, né, a gente absorver essa transição da Idade Média para a Idade Mídia, porque a mídia trouxe voz para cada um de nós. Eu não preciso necessariamente de uma carteira registrada para ter uma carreira brilhante. Então, a questão do empreendedorismo, ela está muito forte quando a gente fala do futuro. São esses pontos que eu queria trazer. Tiago, e você? Quais são as carreiras do futuro? Eu acho é uma pergunta complicada, né? A Dani até falou algumas aí, mas a gente pode ser que tem carreiras que nem existem ainda, né? Então é difícil você prever, né? A Dani citou algumas aí, né? E aí eu digo na questão das habilidades aí, né? Eu até falei de inteligência interpessoal, intrapessoal, né, criatividade, inteligência de aprender, né, de reaprender, enfim, de se educar ao longo da carreira. E essa inteligência interartificial, que é a inteligência entre você e as máquinas, né, de você saber lidar com as máquinas e tirar delas as ferramentas para que você possa aplicar no seu trabalho, né. Eu concordo com o que a Dani falou, acho que qualquer carreira que você for
ter hoje, ela de alguma forma ela vai ter alguma relação com tecnologia, né? Então hoje a gente deu o exemplo do advogado, mas hoje você tem sistemas médicos, né, que fazem diagnóstico, enfim, o CRM, né, o CFM liberou esses dias a telemedicina. Então, de alguma forma, todo mundo vai ter que trabalhar com tecnologia. De alguma forma com a tecnologia, seja para vender seu produto, ou seja para utilizar ele na produção, né? Mas, por exemplo, não necessariamente precisa estar ligado, né? Então, você pega uma carreira hoje que está em alta, né? Que é cozinheiro, chefe de cozinha, né? Que depende muito de criatividade e que, de alguma forma, também está ligado às tecnologias, né? Seja na forma de vender o seu produto, né? Mas em termos até não é tão tecnológico, né? Você precisa utilizar das suas ferramentas, até artístico, né? No trabalho hoje dos chefes aí, então é uma possibilidade, talvez uma carreira que muito dificilmente uma máquina vai conseguir substituir, né? Um chefe de cozinha muito dificilmente vai ser, porque envolve processos criativos nisso. Então, assim, é difícil de você falar, porque não necessariamente as carreiras, uma ou outra carreira vai desaparecer. É que atividades dentro das carreiras, elas podem ser automatizadas, né? Então, principalmente os trabalhos que são mais manuais, eles têm uma probabilidade maior de serem substituídos, né? Quanto mais criativo, quanto mais necessidade de pensamento intelectual, mais difícil você ter algum tipo de automação. Mas mais do que isso, Amélia, eu acho também, aproveitando, né, como você disse, o pessoal que está nos assistindo e também depois, essa juventude também, ela precisa entender, e não só a juventude, mas acho que até os adultos, em certo nível, precisam entender que a gente está passando por um momento de transformação extremamente grande, né, e que isso pode, cada vez mais, aumentar as diferenças sociais, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter retirada de direitos trabalhistas, que a gente vai começar a deixar pessoas cada vez mais vulneráveis, né? Seja da pejotização do trabalho, da terceirização, ou, né, dos trabalhos precários, né? Você não tem direito trabalhista nenhum, ou seja, esses dias mesmo a justiça pediu para o iFood dar lá as condições mínimas para os entregadores fazerem as entregas com segurança. Então tem uma série de outras questões também que a gente, enquanto sociedade, a juventude, a gente precisa cobrar dos governantes, né? A gente não pode... Você tem que dar uma segurança social para essas pessoas, até porque de nada vai adiantar, né, você ter inteligência artificial, né, você ter robôs para produzir, se não tem ninguém para consumir, né? E se a diferença social ela começa a ser muito grande, você vai tirando o poder das pessoas consumirem. Então esse é um problema que a gente está começando. Talvez aqui no Brasil não seja ainda tão gritante, né, quanto em outros países que têm esse acesso à tecnologia maior, mas essas tecnologias são cada vez mais baratas, né? Você compra esse ROS aí da IBM que trabalha na área do direito por $60 por mês, né? Você compra uma inteligência artificial por $60 por mês para você utilizar. Então, isso vai acabar chegando para a gente. Então, a gente precisa de políticas públicas que garantam, né, seguridade social para as pessoas, né, dignidade e acesso para que as pessoas possam consumir também, né? Senão, isso prova disso é a crise de demanda que nós estamos tendo, né? Você tem produção, gente para produzir, e você não tem ninguém para consumir. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, além dessas habilidades, que eu acho que a gente tem que se preparar, as escolas, os educadores têm que pensar nisso, têm que preparar esses meninos, esses estudantes para o futuro, mas a sociedade como um todo, né, nós, e aí não é só da juventude, né, eu acho que é mais até uma responsabilidade nossa, a gente tem que começar a cobrar, né, dos nossos representantes políticos, da política, das nossas autoridades, que a gente dê condições para essas pessoas, ou a gente vai ter, infelizmente, nos próximos anos aí, e eu digo isso, e assim, eu sou da área da computação, né, e quando eu converso com colegas da computação, da área de inteligência artificial, eu fico ainda mais preocupado, porque quando você começa a ver gente, fala assim, gente, calma, que esse negócio, né, ele precisa ser regulamentado, precisa ter um negócio, quando você vê gente da própria área de computação, né,
falando que está assustado, é porque o negócio, de fato, está complicado. Né, tá complicado. Então, assim, a gente, além dessas habilidades, todo mundo tem que se preocupar, de se formar, de se preparar, a gente precisa se preocupar muito com o que a sociedade, para onde a gente está indo enquanto sociedade, como humanidade, né? Exatamente. Você se importaria de eu trazer um último ponto de maneira bem objetiva? Ok, olha, só para a gente combinar o seguinte, nós já passamos 6 minutos da nossa proposta. Podemos combinar assim, olha, a Daninha fala e fecha a fala, o Tiago fala e fecha a fala, 1 minuto para cada um, mais ou menos, né? E o restante das perguntas, que tem muita pergunta interessante aqui, a gente encaminha para vocês respondem, a gente encaminha para o pessoal. Pode ser assim? Super combinado. Ok, então vamos lá, Daninha. Então, o que eu queria iluminar é o seguinte, quando a gente pensa nas carreiras do futuro, embora eu não tenha todas as respostas, embora eu tenha trazido alguns exemplos aqui, quando a gente pensa em carreira, né, de novo, antes de pensar em cargo, empresa, é a gente também se conectar com os problemas que as empresas e as pessoas terão no futuro. Então, hoje a gente está com 7,2, 7,5 bilhões de habitantes na Terra e a gente sabe que o nosso planeta Terra teria capacidade para metade dessas pessoas. Se a população tende a crescer, a questão, tudo que envolve terra, produção de alimento, vai ser uma questão. Então, a gente vai ter carreiras e soluções profissionais que devem estar voltadas para isso. Quando a gente olha nessa questão de que a população sai de uma expectativa de vida de 70, 75 para 100 anos, significa que a gente vai ter uma população mais madura. O que faz a gente entender que, por exemplo, cuidador de idoso é uma carreira do futuro. Tem uma outra estatística também, pensando nos problemas que as pessoas e as empresas terão no futuro, que diz que em 10 anos, né, a doença que vai mais acometer os humanos é a questão do estresse e da ansiedade. Então, carreiras que cuidem das pessoas também são carreiras do futuro. Eu queria iluminar esse aspecto quando a gente pensa no futuro do trabalho, mas também trazer mais para o curto prazo, que é esse futuro pós-pandemia. Quando essa loucura passar, quais os problemas que as pessoas e as empresas terão nesse futuro? E para fechar a minha fala, Amélia, eu também acredito que se a gente viveu na pandemia essa grande experiência de virtualização do trabalho, meu Deus, se a gente teve empresas, operações inteiras sendo digitalizadas, quando a gente conecta o nosso tema com o plano de 2050, como pensar as cidades com essa nova forma de trabalhar, esses novos hábitos que foram pensados durante a pandemia, né? O que a gente aprendeu nessa pandemia que pode realmente ajudar a gente quando tudo isso passar, porque se Deus quiser, vai passar. Então, é assim que eu agradeço e fecho a minha fala. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vou responder cada pergunta com muito carinho, dentro da minha competência, vou trazer o meu melhor. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite para todo mundo. Tiago? Bom, concordo aí com a que a Dani falou, né? Essas carreiras, principalmente cuidado de pessoas, de fato é uma... Até porque você tem uma questão social muito impactante, né? Ela não é um tipo de coisa que as pessoas vão ter aceitação social feito por um robô, né? Então, essas de fato são carreiras importantes. Bom, Amélia, para terminar, eu acho que a gente tem que se preparar e eu quero parabenizar o trabalho de vocês aí de planejamento, né? Pensando aí no futuro e no planejamento, né, de curto, médio e longo prazo. Acho que isso é importante, saber os potenciais do município, enfim, as vocações e se preparar para o futuro. Eu acho que isso é extremamente possível, era o que a gente deveria estar fazendo em nível nacional, né? Para que a gente possa se preparar e porventura, se algo como a gente está vivendo hoje se repita no futuro, como que a gente vai estar preparado, né? Será que nós vamos ser pegos depois de calças curtas novamente, de ser pegos, né, despreparados? O que a gente tem que fazer, né? Essa questão do próprio acesso das pessoas à internet, né? Acho que os governos, e aí vocês aí, enquanto, né, os municípios, né,
que estão aí, né, preparando para isso, né? Será que a internet e essas ferramentas, né, de acesso, de acessibilidade, elas não têm que ser como é a televisão hoje, né, de sinal aberto? Porque esse é um processo que vai cada vez mais trazer desigualdade, né? E tecnologias a gente tem para fazer isso. O que falta né, investimento e vontade política para ser feito. Então, acho que tem que pensar muito em todas essas questões, se preparar, mas a gente também tem que pensar na infraestrutura para que a gente não deixe ninguém para trás, né? Que a gente possa dar uma maior possibilidade para que todos possam chegar nesse futuro, né? Nesse 2050, todos juntos, né? Sem ninguém para trás. Eu mais agradeço. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês nessa live. Eu sabia que ia ser fantástica. Vocês são duas pessoas muito especiais, muito queridas. Eu gostaria de passar horas discutindo com vocês tudo isso, né? Vocês deixaram dicas muito importantes para todo mundo aqui, né? E julho, a gente tem feito uma live toda quarta-feira, com temas muito próprios para a discussão dos municípios. Julho vai ser infraestrutura, a questão urbana. Como é que uma cidade se organiza para o desenvolvimento econômico? E aí entra muito nisso que o Tiago falou, né? As pessoas me perguntam, Amélia, como é que vai ser o futuro? Eu disse, olha, na questão da infraestrutura, existem muitas mudanças, mas uma que vai ser radical e necessária vai ser a internet para todo mundo. Eu não tinha pensado, Tiago, nessa coisa da TV, né? Mas se você não tiver a internet, inclusive na zona rural, né, você não consegue gerar desenvolvimento econômico e integrar a cidade dentro desse movimento de qualificar, participar da geração de riqueza, né? E a educação é a parte fundamental. Vocês deixaram aqui grandes mensagens, né? Que quando a gente fala assim, todo mundo fala, ela é visionária, mas agora nós três aqui passamos a ser os visionários também. Então, muito obrigado. As perguntas eu encaminho para vocês daqui a pouquinho, já pelo celular. O pessoal que esteve aqui também, muito obrigada da presença de vocês. Eu encaminho as respostas para vocês. Quarta-feira tem nova live e eu comunico todo mundo, tá bom? Boa noite, a gente está terminando com 13 minutos aí de um papo extremamente interessante. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada, prazer enorme. Obrigada, Amélia, um beijo para você. Beijo. Até mais.